Bem-vindo a todos ao Judaísmo para Todos, esse grupo de estudo fundado pelo nosso querido Carlos Wengrover e promovido pela Cibra. Então, hoje, a gente tem o prazer de receber a Denise. A Denise vai nos fazer uma apresentação única. Eu vou ler a apresentação aqui sobre o perfil dela e a gente, em seguida, cai dentro do assunto. O assunto de hoje é pesquisa da genealogia judaica dos sefarditas. Tá? Então, quem é Denise? Denise Sabino Villanova é porto-alegrense, mestre em cultura britânica, com ênfase em educação e política e mestre em cultura francesa, com ênfase em literatura e filosofia, ambas pela Leibniz Universität Hannover, da Alemanha. Ela é doutorada em literatura estrangeira moderna, com ênfase em literatura hispânica pela URGS. Também é palestrante, participou de 4 obras coletivas e de publicações internacionais. É cronista semanal há 4 anos do jornal O Dia, desde 2022. E também colabora com poesias e matérias para o jornal e TV RJ News de Belmonte, em Portugal. Então, Denise, feita a devida apresentação, Posso eu fazer umas passo para correções? você. Vai lá, por favor. É bem que tu tinhas dito, depois tu falas. Bom, assim, é, essa universidade na Alemanha, ninguém tem obrigação de saber, claro, é Leibniz Universität Hannover, lá na Alemanha, onde eu morei muitos anos, e o jornal O Dia é de Teresina, no Piauí, e eu escrevo para eles há quase 5 anos, e desde 2022, sim, para a Rádio e TV Judaica de Belmonte, em Portugal. E recentemente eu lancei um livro solo, mas eu tenho publicações com outras pessoas. Era só isso. Eu acho que ele caiu de novo, gente. Estou aqui. Tá aí? Ah, então tá bom. Tudo. Ah, ok. Passo a Pode continuar. palavra agora, claro. Não, já Então, terminei. não, é porque cortou durante a tua correção, mas tudo bem. Denise, obrigado pela correção. Realmente tem coisa que passa, não adianta. Mas Não, deixa, imagina. deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse tema, o que que tu tem para dividir conosco em termos de genealogia judaica, especialmente sefardita? Em que tu tem pesquisado, o que que tu tem visto, o que que tu tem vivido nessa pesquisa? Uhum. A gente estava conversando um pouco antes de gravar, né? Um pouco antes de começar, e justamente eu estava dizendo para ele que é, é como a pessoa que é professora ou médica, né? A gente chama a gente diz que é um chamado, porque todo mundo pensa assim, o professor, a professora é tão desvalorizado, quem vai querer ser hoje em dia? Ou, há algumas décadas atrás, já era tudo desvalorizado, desrespeitados e etc. Então, quem vai querer ser? É um chamado. A gente sente uma coisa magnética, é impossível de ignorar. E depois que começa, é impossível de parar. E aí também tem outra coisa. Depois que a gente começa, é como uma escavação arqueológica, porque literalmente é. Começa a surgir mais e mais e mais. Há pouco tempo, apa- agora, aparecem coisas em Israel, de 5.000 anos. E todo... O pessoal me diz: olha, acharam tal coisa em Israel? E parece que tem 5.000 anos. E eu digo: isso não me surpreende em nada. Então, as coisas começam a vir, e mais, e mais. Eu devo ter, da minha pesquisa sobre a minha família, mais ou menos umas 1.500 páginas, e é pouco, porque se eu começo a buscar, qualquer dia que eu comece, eu vou encontrar mais, e mais, e mais. Chegou um momento que eu tive que parar, porque eu pensei, eu não tenho mais tanto tempo para isso, já estou satisfeita, mas eu vou achar mais coisas, com certeza.
e mais parentes e etc. Então, como foi para mim? Foi um chamado, como para todo mundo. Os meus pais faleceram, no mesmo ano. E isso é o começo de tudo, na verdade, porque as pessoas perguntam exatamente isso, mas como foi? Bom, tem o gatilho, que foi o falecimento dos meus pais no mesmo ano, e isso é impossível. Se a perda de um já mexe com a pessoa, os dois no mesmo ano é avassalador, isso eu posso garantir. E aí eu me voltei muito para isso. Nunca fui muito futurista, talvez, mas bastante olhando e aprendendo com o passado. E, aí eu me voltei mais ainda para isso. Eu pensei, essa é a hora. Eu sempre quis fazer esse trabalho, mas é sempre aquela corrida do dia a dia. Eu pensei, essa é a hora. Voltar para trás um pouco para entender. Tem a ver com tudo, né? Com psicanálise, com tudo. Quem sou eu no mundo? Que gota no oceano sou eu? Por que que eu estou no mundo? Porque a gente diz, cada um de nós que está no mundo é Deus que sabe por que a gente está no mundo. É o que dizem, eu não quero melindrar ninguém, mas é o que dizem. Então, todos nós temos uma função importante e Deus é que dispõe. Então, que Deus está querendo me dizer com isso? Por que eles faleceram no mesmo ano? Quem sou eu? Como é que dizem na fila do pão? Quem sou eu? E aí eu comecei a ir para trás. Para trás, muito bem. Então, mãe, avó, trisavó e etc. E eu fui indo, indo, indo. E cheguei, acho que o ano de 1100 que eu tenha comigo as comprovações. E, e mais recentemente, então, eu digo para as pessoas que eu faço trabalhos genealógicos para algumas pessoas, para poucas, mas faço. Você quer saber se tem raízes judaicas? Então, nós precisamos de, para algumas correntes, 8 gerações de mulheres, para outras, 5 gerações de mulheres. É muito difícil conseguir 8. Então, vamos ficar na segunda corrente, 5 gerações. Eu fiz isso porque na minha casa, na minha família, nós sempre soubemos das raízes judaicas, mas também nós sempre soubemos e escapamos da Inquisição. Isso era um fato notório, público e notório. O meu avô materno tinha muitos amigos judeus. Nós morávamos perto da sinagoga Sefaradi, que é ali no centro, ali, eu estou em Porto Alegre, né? No centro de Porto Alegre. O meu avô morava em outra cidade, meu avô, a família da minha mãe, minha avó, minha mãe é filha única, e eles vieram para cá, compraram um apartamento de um construtor, amigo do meu avô, que era judeu, e assim por diante. Um dos sobrenomes do meu avô materno é tipo um sobrenome público e notório judeu, Soares, o sobrenome dele do meio, era da mãe dele, então mais notório ainda. E assim eu fui indo. Eu digo, se eu sei disso, e minha avó tinha o costume de colocar o véu para rezar, para velas e para tudo. Se eu sei disso, então eu quero me aprofundar nisso. Não é só uma árvore genealógica, é uma árvore genealógica sefaradi. Então, foi assim que começou. Quando eu era pequena, eu perguntei, mas muito pequena, a gente conversava em casa, ou pelo menos eu me lembro da minha mãe e da minha avó conversando, cerimônia de Matseiva, que elas tinham sido convidadas, obviamente, e eu não tinha ideia de o que é isso. Daí elas me explicaram. Também perguntei, e o que é Rava Nagila? A minha mãe cantou para mim. Então era muito visível, mas todo mundo ainda, e muita gente, não é só comigo, eu não sou a única. Muita gente não sabe dessas coisas.
na sua família? Ou sabe, ainda tem gente, hoje em dia acho que não, mas ainda tem aquela coisa, o ranço da Inquisição, e não foi diferente na minha família. Então foi por isso que eu comecei. Legal, legal. Isso é interessante porque isso me faz pensar, como tu falou, né? É uma questão identitária, né? Quem sou? Esse quem sou, ele olha para trás, ele busca. E essa busca, Denise, ela te influenciou na tua escolha profissional de ir para a área das línguas, da semântica, dos significados, ou não? Não teve nenhuma influência? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Desde que eu era criança também, eu sempre pensava, eu vou ser. Era engraçado, dizia para minha avó, você é professora catedrática. Bom, catedrática eu não sou, mas eu sou professora. Eu imaginava que eu ia ser professora e jornalista. É muita coisa. E daí, mas as coisas são tão interessantes na vida da gente, porque eu acredito muito em destino e em sinais. Então, as coisas são assim. Quando eu iria imaginar, ou talvez quando eu era pequena, eu imaginei que eu iria escrever para jornais, para revistas. Não, isso não me faz jornalista, mas me faz uma colaboradora jornalista. E essas coisas assim que a gente tem como destino irrefutável, indubitável, e que em algum momento aquilo que a gente veio para fazer no mundo vai se cumprir. Eu realmente acredito nisso. Alguém pode dizer que eu estou sendo muito piegas ou muito, não sei, que eu estou vendo coisas onde não existem, mas eu mantenho o meu ponto de vista. Ah, tranquilo. Mas voltando a uma coisa que me despertou uma grande curiosidade. Na tua história, na tua identidade, na tua família, o que que tu pode falar para nós sobre Prado Lima? Então, é, parte da minha família é Prado Lima, incluindo a minha mãe. Eu não recebi esse sobrenome porque, na época, cortavam o sobrenome da mãe e colocavam o do pai. Aliás, o último da mãe, que era do pai, né, do meu avô materno, e depois o sobrenome do pai. E além do que, eu tenho 7 nomes, então ficaria muitíssimo grande, do Prado Lima ainda. Daí não foi colocado. Mas a minha mãe era do Prado Lima, minha avó era do Prado Lima e todos os outros. É, e dá uma bronca isso na família, porque tem uns que são do Prado, outros são Lima, cortaram, não pode separar, é do Prado Lima. Outros não são nada, como no meu caso. E aí a gente fica naquela rixa, mas tu és Prado Lima e eu não, e não sei o que lá, mas é o sangue da família, né? Mas eu bem que queria, eu acho muito bonito, mas ia ficar muito grande mesmo. Então, a minha mãe era Prado Lima, a minha avó, a minha atriz-avó, o meu quarto, a minha quarta avó, e assim por diante, até chegar no cirurgião Mor, e antes dele outros, eu não sei o nome, o cirurgião Mor Joaquim José do Prado Lima. Ele era cirurgião de um regimento nobre, que era a Cavalaria dos Dragões. E, e eu fui pesquisar sobre isso, achei tão interessante, porque na época que ele era cirurgião-mor, e teve guerras, disputas no Rio Grande, inclusive a República Juliana e tudo mais, ele era o cirurgião, mor, e aí eu fiquei imaginando, é tão interessante a gente imaginar o que um antepassado teve que trilhar porque não tinha anestesia na época. E ele fazia cirurgias. Então, aquilo me conectou de alguma forma interessante. Que vida impressionante! É um chamado. Ser médico, como eu falei, é um chamado. Então, tá. Então, vamos mais para o outro. O filho dele, ele teve vários, mas um especificamente. Joaquim dos Santos do Prado Lima. Aí eu fui pesquisar. Por que dos Santos? Mas o que é isso? A gente não bota esse tipo de nome na nossa família.
né? Não bota Madalena, não bota... Que é isso? Bom, então vamos ver. Dos Santos não é sobrenome. Ele nasceu em 1º de novembro. E aí as famílias, para parecerem mais católicas, enfrentando a Inquisição, colocavam alguma coisa assim. Se era no Natal, era natalino, ou da Natividade, etc., para parecer que eles eram católicos. Aí eu já descobri uma coisa interessante. Olha, não, ele não era dos Santos, ele nasceu dia 1º de novembro. Que interessante. Então já sabia até a data de aniversário dele, de 1802. E existia a Inquisição na época, no Brasil. Em Portugal, por exemplo, acabou, assim, oficialmente, mas por volta de 1821, alguma coisa assim. Mas no Brasil foi longe. E na Espanha também tem um dado de 1834 e assim por diante. Ele nasceu em Cachoeira do Sul. Não sei o porquê, em que momento ele foi para Alegrete. Na época, só tínhamos 4 municípios no Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Rio Pardo, onde Cachoeira fazia parte, por isso que eu sei que é Cachoeira, porque no registro dele também consta Rio Pardo, mas Alegrete e Livramento, por incrível que pareça, eram só 4 municípios, em 1802. E aí, ele, em Alegrete, ele foi tudo. Ele foi chefe de polícia, ele foi juiz de paz, ele foi coletor de impostos, ele foi vereador, ele foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Alegrete. Tem nome dele lá também na rua. E ele foi um montão de coisas, fazendeiro e tudo. Aí, a- o reino, porque era a monarquia, eh, os ribeirinhos que a gente diz lá em Alegrete, e numa região ali, eles estavam muito cansados de serem saqueados. E a gente sabe como é que é. E chegam as pessoas e fazem horrores com as mulheres da família e tudo mais, e saques, roubos, etc. E eles estavam cansados e não tinha muita segurança, porque o Rio Grande do Sul foi o último estado da União a ser povoado. Antes eram os espanhóis, foram os primeiros, aliás, depois trocou para portugueses, porque ninguém queria ficar aqui no Rio Grande do Sul. Ora, o que que era o Rio Grande do Sul? Uma terra com planícies sem fim, prados, não é? Prado sem fim, perigosa, porque é a região de fronteiras, aí um mata num país, foge para o outro, isso acontecia muito. E, e meio que largada pela União, na época não era União, né? Pela monarquia, pelo reino, não tinha muito interesse aqui. E aí ele e outros fizeram uma petição para o ministro da Fazenda e do Interior, que se chamava Domingos José de Almeida, para fazerem uma nova cidade, um povoado. Povoado eu não digo, até começa assim, mas uma nova cidade com proteção, com milícia, que eles chamavam, a população que fosse para lá. E ele foi o encarregado de fazer isso, de buscar o local, de apresentar, olha, esse é o melhor local. Então, tem uma disputa, mas tem livros que mostram que o fundador seria o Domingos José de Almeida. Mas não, ele era apenas o ministro. E quem fez todo o trâmite e tudo foi o Joaquim dos Santos do Prado Lima. Ele vem a ser meu quinto avô. E interessante é que ele doou muitas terras, então, porque ele recebeu muitas terras. E me convidaram para fazer a reabertura do Arquivo Municipal de Uruguaiana, Arquivo Histórico Municipal de Uruguaiana. Há 5 anos a prefeitura me convidou, na qualidade de descendente direta
do fundador. E aí na Então a palestra cidade era Uruguaiana. era Uruguaiana. Ok. O nome foi dado Uruguaiana, por vários motivos, porque antigamente uruguaio não era uruguaio, era uruguaiano, o gentílico que se diz. E a esposa do general Bento Gonçalves era uruguaia, então ela era uruguaiana. E como homenagem, eles resolveram fazer isso, botar o nome Uruguaiana. E, e aí na palestra eu falei assim, gente, ele tinha terras, porque eu pesquisei o tamanho das terras, a extensão das terras que ele tinha em Uruguaiana era colossal, era não sei da onde até as margens do arroio Itapitocai, que eles chamam. E era colossal. E eu disse assim, gente, por favor, né? Não chegou para mim nenhum terreninho. Eu até moraria em Uruguaiana, mas não tenho terreno, então deixa assim. E aí eu descobri várias coisas. Ele foi também tudo em Uruguaiana. Foi ele que deu, digamos, o grito assim de Viva a República, República Juliana. Foi a única cidade fundada durante o governo gaúcho, sem estar ligado à monarquia, porque eles queriam a Mas, Denise, independência. eu lembro, inclusive, quando eu morei em Uruguaiana, tem uma rua com o nome dele. Prado Lima, sim. Eu tirei Isso uma mesmo. foto lá, eu e umas primas. É, bem interessante. Aham. E, mas daí eu E como é mandei que fazer. nesse evento lá em Uruguaiana, tu teve inclusive uma surpresa, um encontro lá. Tu pode dividir conosco? Posso, claro. Eu só queria dizer assim que ele doou as terras da catedral para a catedral ser construída. Porque, como eu disse, tinha Inquisição, ele não podia construir sinagoga nenhuma. Não podia nem demonstrar o que ele era, imagina isso, uma sinagoga. Então, ele doou as terras para a catedral. Doou não, né? Pediu que os trabalhadores dele fossem lá trabalhar, ele doou gado para alimentar os trabalhadores, e eu fui recebida na catedral, eu cheguei lá e eu olhei para o altar e disse, isso aqui é Jerusalém? Tinha um afresco de, sei lá, 3, 4 metros. Mas isso aqui é Jerusalém? Eu disse. E o pároco disse assim: sim, é Jerusalém. Toda essa cena que está pintada aqui é uma sinagoga. Todos os que estão ali são judeus. E entre os arcos era o templo, é Jerusalém. Eu digo, tá formado o círculo. Então eu cheguei lá para dar a palestra. E quem me convidou foi a prefeitura e a Secretaria de Cultura de Uruguaiana. A secretária de Cultura, que eu não sei se ela ainda é agora, portanto eu não vou dizer o nome, ela tem uma amiga, uma melhor amiga, e essa melhor amiga, também é minha amiga, ela foi, aliás, foi por isso que eu conheci a secretária de Cultura, e ela foi me receber na rodoviária, aquelas 9 horas de ônibus. Ela foi me receber na rodoviária, eram 7 da manhã quando eu cheguei. E ela foi. Pensei que não iria. E ela foi e ela me disse uma frase maravilhosa, eu nunca vou esquecer. Era a primeira vez que eu pisava em Uruguaiana. Faz isso 5 anos e um pouco. Mas era a primeira vez. Eu sempre quis ir, mas era a primeira vez. E ela me disse assim: bem-vinda à sua terra. E aquilo me emocionou e me emociona até hoje. E outras pessoas também me conheciam e diziam: bem-vinda à sua terra. Bem-vinda de volta à sua terra. Uma coisa espetacular. E aí ela tem também uma outra melhor amiga que é judia. E aí ela me disse assim: tu tens que conhecer a minha amiga, tu tens que conhecer. Eu não vou dizer o nome porque eu não pedi autorização. Mas ela disse: tu tens que conhecer, tens que conhecer. E eu disse: quero muito conhecê-la. E aí nós estávamos numa praça conversando normalmente, e nisso vem chegando a amiga de um lugar assim. Eu olhei, era como se eu tivesse conhecido por toda a vida. E ela disse a mesma coisa para mim. E eu olhei e ela disse assim: oi, eu sou a fulana.
E aí nós nos abraçamos fortemente. Isso faz 5 anos e pouco. Todo fim de semana a gente deseja na sexta-feira um Shabbat Shalom uma para outra. E ela diz: quando é que tu vens? Eu tô com saudade. Isso não se explica, isso não se explica. É muito interessante. Agora, na palestra que eu dei de reinauguração do arquivo, algumas pessoas me pediram para não calcar nesse assunto de raízes judaicas da minha família, porque a cidade tem muitas. Eu não nem gostaria de dizer a nacionalidade das pessoas, mas tem muitas pessoas contra os judeus. E que eu iria estar sozinha no hotel e que ninguém iria me garantir a segurança. Então eu não falei nada, mas foi uma pena, porque eu achava que a cidade tinha o direito de saber quem foi o fundador deles, qual era a família, mas eu não pude falar. É uma pena, né? Porque uma parte da história fica para trás. Uma parte importante da história de É. Uruguaiana. E contada por um membro da própria família. Então, quer depoimento histórico mais forte para concretizar um registro histórico? É uma pena É. mesmo. Infelizmente, eu achei melhor não arriscar, porque eles estavam com a razão. Eu estava sozinha num hotel e, né? É. Mas, Denise, nessa questão da genealogia, principalmente que a gente fala do Sefarad, o que que tu encontrou nas tuas pesquisas que tu achou interessante, tu acharia importante dividir com a gente? A sua família tem um pé nesse lado também? Como é que é essa história? Um pé na genealogia ou de ser Na separadeiro? Sefarad, Sefaradita. Ah, totalmente. A nossa família vem da Espanha, expulsos da Espanha, foram para Portugal. Expulsos de Portugal, foram para o Marrocos. Do Marrocos foram para a Grécia. Eu tinha uma coisa muito forte, uma ligação muito forte com a Grécia. Eu não sabia explicar. E aí, um dia eu descobri a placa com um sobrenome da minha família na Grécia, entre os judeus deportados. Então, aquilo foi, é como um meteorito caindo assim, toim, e Não. agora eu sei por quê. Eu tinha essa ligação, talvez assim, uma fascinação, um fascínio, fascinação também com a Grécia. E então, depois, eles vieram para o Brasil, aliás, para o Brasil não, começou pela Argentina e depois eles vieram para o Brasil. Talvez também, com certeza, uma outra parte, sim, para o Recife, como eu falei, tu não estavas ainda. Então, para o Recife. E o que que eu posso compartilhar com as pessoas? Como é que se processa isso tudo? 25% das pessoas na Península Ibérica e na América Latina. A América Latina é do México para baixo. 25% das pessoas têm raízes judaicas, não sabem e nem nunca vão saber. Alguns, sim, porque têm esse chamado, mas a maior parte não vai saber e não tem nem mais como achar por falta de documentos ou pessoas que vão morrendo e não tem mais como passar a história de ledor-vador, né, de geração em geração. É uma pena, mas são 25%. Isso não sou eu quem está dizendo. É a Universidade Pompeu Fabra de Barcelona e a University College London, do Reino Unido. Eles fizeram um estudo e verificaram que tem essa porcentagem no mundo judaico de pessoas que não sabem. Pessoas com sobrenomes como Rodrigues, Garcia, Soares, então, como eu tinha dito antes, é notório. É, Costa também, é muito. Silveira, os sobrenomes normalmente que tem ES no final, não obrigatoriamente serão judeus, ou foram em algum momento. Mas há uma grande possibilidade. Alves, por exemplo,
Então, como é que a gente começa? Porque tem muita gente que tem interesse nisso. Quem sentir isso em si, eu quero, alguma coisa me diz que minha família era judia. Começa por aí. Normalmente, quem me procura para saber isso, para esse estudo judaico, de genealogia judaica, é porque sabe, sente isso ou sabe na família. Outras pessoas não vão me procurar, não vão procurar nem por elas mesmas, e é isso, são aqueles 25%. Então a pessoa me diz: eu acho que tenho antepassados que foram judeus. Tá bom. Se acha, já é meio caminho andado, porque, como eu disse, é aquela coisa do chamado. Então, deve ter, mas vamos investigar. Aí eu disse: tem correntes que dizem que são 8 gerações de mulheres judias, para comprovar. Tem outras correntes que dizem 5. E como eu falei, não vou enganar ninguém, eu digo: olha, 8, acho que vai ser muito difícil. Por que que eu tenho mais do que 8? Porque esse meu antepassado era famoso. Então eu tive sorte, mas não é muito simples isso. Para mim foi realmente uma bênção. Mas se ele não fosse famoso, eu não ia achar. Bom, então vamos investigar. Sobrenome da mãe não serve o sobrenome do pai da mãe. É o sobrenome da mãe, que por sua vez vai ser o do pai da mãe da mãe. E assim a gente vai indo, é um trabalho, um quebra-cabeças. E a gente vai indo até chegar à quinta geração. E aí a gente faz um estudo genealógico, uma análise dos sobrenomes. E faz uma entrevista também. Havia muito casamento entre primos na família, tribo casa com tribo, é isso? Tinha isso. É, tinha freira e padre na família, porque o pessoal pode pensar: ah, não, mas pois é, minha família tinha 4 freiras, então não eram judeus. Não, muito pelo contrário. Eles queriam mostrar que eles eram tão católicos para não morrer, que isso era um indício. Outras coisas, por exemplo, aquelas coisas básicas, como é que varriam a casa na limpeza? Faziam uma limpeza na sexta-feira ou no domingo? Tudo isso conta. Alguém pedia para não apontar o dedo para a primeira estrela, e assim por diante. O último sobrenome do meu avô, por exemplo, é Boeira. Ninguém sabe o que é Boeira. O que que é Boeira? Eu também não sabia. E aí eu descobri que é a primeira estrela, a estrela d'alva, é a estrela Boeira. É a primeira estrela que anuncia tudo no judaísmo, as festas, o Shabat, etc. Então, é maravilhoso isso, essa experiência de descobrir e de pertencimento. Então, a gente investiga quais eram os prenomes. Tinha muita Miriam, tinha Josué, tinha Isaac, tinha Daniel, muito. Por exemplo, o meu trisavô, no século XIX, quando não se usava muito esse nome. Hoje todo mundo é Rafael, mas na época a gente não conhece, não tem assim. Ah, o ministro Rafael, ministro do rei Rafael, não existe isso. Eu só conheço no século XIX um Rafael, além daquele pintor que não era, não, o italiano que não era no século XIX. Rafael é Deus cura. Por que que só meu trisavô era Rafael? Rafael Pinto de Oliveira. Por quê? Então, é irrefutável. Então, eu pergunto isso para as pessoas, sabe? Dizer se tinha algum, algum nome assim, Raquel e etc., na família. E as pessoas vão me dizendo, sim, tinha, e alguma outra coisa. Então, tudo isso são indícios. Vamos agora falar sobre os costumes na família. Alguém deixava assim, não vou comer carne de porco. Outro que eu descobri recentemente, que eu digo recentemente, faz uns 4 anos,
O meu pai gostava muito de jogar cartas na praia, às sextas-feiras. Então, todos os joguinhos assim, canastra, isso, aquilo. Então, é, a minha mãe não gostava, mas o meu pai, então, botava os filhos a jogar com ele. E a gente ficava com as cartas embaixo da mesa, a gente copiava o meu pai. Para mim era normal, não tinha nenhuma diferença nisso. E aí eu descobri que é um costume sefaradi para disfarçar em relação à Inquisição. Quem chegasse na casa, os livros estavam embaixo da mesa, os livros sagrados. Era o Shabat. Mas aí todo mundo tinha umas cartas para mostrar. Não, a gente está jogando cartas. E isso vai ficando geração em geração, ledor vador. Outra coisa que eu vi depois que meu pai faleceu, ele era comerciante e ele tinha funcionários. E eu tive que limpar as coisas na casa, tirar muitas coisas. E eu descobri livros e livros, vários livros, que às sextas-feiras, às 5h15 da tarde, ele mandava os funcionários embora e assinar que tinham ido embora, às 5h15 da tarde. Toda sexta-feira. E perdia dinheiro com isso, porque sábado não trabalhavam, voltavam só na segunda. Um funcionário um dia assinou como se fosse sábado. Teve um erro. E o meu pai, isso eu vi pelo livro, né? E o meu pai fez ele botar. Houve um erro. Na verdade, foi sexta-feira, 5h15 da tarde. Esse é o começo do Shabat. Então, eu peço para as pessoas terem esse olhar minucioso para poder descobrir se há realmente uma raiz judaica na sua família ou não. Muito provavelmente, como eu disse, sim. Mas isso a gente tem que investigar. Não é uma coisa muito simples. Muita gente quer, mas não é assim tão simples. Depende muito. É, não é simples e tu me fez pensar aquelas minúcias, né, Denise? Por exemplo, observar onde fica o espelho no Shabat, observar o sapato, onde fica, se usa roupas de couro, aquelas minúcias que alguns observam, outros não, mas que Outros ajudam não. a identificar raízes. É um dos pontos onde tu vê a importância de algumas tradições, né? Sim, porque senão a gente não estaria não chegaria até aqui com histórias, com tradição e etc. Foi bom ter mencionado o espelho. As minhas tias, a minha mãe era filha única, o meu pai não, ele tinha várias irmãs e irmãos, elas ensinavam, cobre o espelho. Eu pensava, por quê? Por que que eu vou cobrir? Que coisa mais boba. Eu pensava, isso é coisa da roça. Mas não. Não, não. A gente está aberto agora para as perguntas. Por favor, fiquem à vontade de fazer as suas perguntas. Desbloqueiem o áudio de vocês e podem fazer as perguntas, tá? Não precisa levantar a mão, vai direto, faz a sua pergunta, fiquem à vontade. Eu acho que tem É, algumas no chat, talvez. Estou vendo deixa eu aqui ver aqui. 5. Ó, eu estou vendo a Flávia comentou aqui sobre alguma escritora que eu acho que não estava nesse momento, que é uma escritora maravilhosa. A Eliane, Ah, encantada com a não. tua história. Desculpa te interromper, Bacis. Ela Ah, quis dizer que eu escrevo e ela quis dizer isso. E ela é escritora maravilhosa. Obrigada, Flávia. ó, Shalom, a Eliane. Rachel. Eu que agradeço. Amei teu livro. Obrigada. A Eliane, encantada com a tua história, Denise. Todos estamos assistindo aqui em casa. Muito obrigada. Teve gente que começou a entrar agora. Não, legal. Então, se vocês não fizerem pergunta, eu faço, hein, gente? Eu acabo tomando tempo aí. Mário Becker, tô te vendo aí. Algum comentário? Tô, Perguntas? tô incubando, Nihar, ainda não tenho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu Eu só acompanhar aqui. gostaria, Nihad, gostaria de falar Oi. com a Denise. Primeiramente, te cumprimentar, Denise, pela tua brilhante palestra, é bastante Obrigada. interessante
instigativa, né, da gente procurar alguma coisa a mais. Eu gostaria de saber como é que tu começaste, tá? Digamos assim, eu quero fazer uma pesquisa da minha família, da minha mãe, sefaradi. Aí eu já fiz algumas pesquisas, mas como que tu fizeste para ir chegando até a quinta geração? Eu já fiz pelo Genera, aquele, e o MyHeritage. Tem um outro método, alguma coisa mais direta que tu possas até nos indicar? O Genera, eu acho que é sobre DNA, né? Sim, Ah, isso. ele vai dar uma ideia para a pessoa, mas eu não realmente confio nisso, porque é uma Sim. ideia. Eu também fiz teste de DNA, tudo estava confirmado, o que eu já sabia. Mas imagina que a pessoa saiba na família, eu tenho raízes judaicas. E aí o teste, eu não sei quem é que está fazendo, e eu não sou cientista Sim. de genoma, É, né? pode Então, ter erro, né? aí a pessoa, claro, chega ali e recebe assim: você veio do sul da Ásia. Pode até ter antepassados judaicos, por que não? Mas a pessoa que não sabe muito bem, assim, vai receber o resultado e vai ficar frustrado e chocado. Ai, meu Deus, eu toda a vida soube que éramos judeus na família. E aqui diz que não, aqui diz que a gente é norueguês. Qualquer coisa assim. Eu não sei. Sim. E eu não confio muito nisso. O MyHeritage, ele tem um que é melhor. Não, eu também não vou fazer propaganda de um e de outro, porque eu não uso. Eu fui neles e me confirmaram o que eu já sabia. É o Family Search. Ele é muito bom. Agora, como todo site que faz essas coisas assim, eu acho muito bom se é para ajudar as pessoas, então não se cobra. Por Sim. outro É, lado, eu sim. também não posso dizer assim, tá, eles têm que manter o site, eles têm que ter uma hospedagem, eles têm que ter um domínio, e as pessoas que estão lá estão pesquisando, todo mundo tem que receber para viver, claro, mas eu não sei, eles cobram, isso já me deixa Tem um uma pouco parte que é com o pé cobrada, mas se a atrás. pessoa quiser se aprofundar mais, eu quero Sim, buscar mais, aí tem que pagar, né? é. Aí O ele deu uma Family palhinha Search, ele inicial, é bem bom. deu o doce, né? A doce, É, eu é. quero mais, aí tem que pagar. Vem o E- doce, mas eles não te dão a calda. exatamente. É. Se quiser Então, mais, tem que pagar, entrar a tem que mensalidade. pagar, né? A calda de E chocolate é a tu parte. buscaste como na Cúria, em que foi que tu Não, fizeste? não, é que como eu disse, isso eu sempre soube na minha família, desde que eu era muito Sim, pequena, mas muito pequena mesmo, eu não sabia ler. Então, isso a gente sempre soube na minha família. E foram coisas sendo passadas de geração em geração. Os castiçais de velas da minha sim, avó, sim, e assim por diante. E como eu tinha esses antepassados famosos, conhecidos, importantes, para mim foi mais fácil, porque fácil, eu claro. tinha onde buscar os documentos, eu tinha onde investigar. Para outras pessoas é mais complicado. Além disso, também tem um outro primo genealogista, e ele é muito melhor do que eu, porque eu não estou dizendo que eu seja boa. Eu acho que para o que eu preciso, tá bom. Mas ele é muitíssimo melhor. Ele é professor de universidade, e ele escreveu um livro esgotadíssimo. Como ele não me autorizou, também não vou falar. E ali tem toda a história da minha família por parte do meu avô materno Sim, até 1200. Então, já veio na minha mão pronto claro. onde estão os documentos e tudo mais. Mas somente porque eu tenho esse primo e os antepassados famosos e etc. Do contrário, teria sido impossível, não, mas bastante difícil, como é, aliás, para muitas pessoas. Sim, Uma amiga minha me pediu, várias amigas me pediram esse trabalho de genealogia, e uma delas me disse: Bom, mas o nome da minha bisavó porque a gente tem que chegar até a trisavó, né? O nome da minha bisavó era, eu vou inventar um nome aqui, Maria Cândida, não sei, Silva Costa. Quase que eu disse Costa e Silva, né? Não, mas
E aí eu disse para ela, meu Deus do céu, Maria Cândida Silva Costa é um nome comum. E para a época, muito mais Cândida. É muito comum. Não sei se nós vamos chegar a conseguir isso. E aí eu fui no cartório. Os cartórios hoje em dia eles são todos automatizados e interligados. Então, se uma pessoa no Amazonas quer procurar uma pessoa no Rio Grande do Sul, vai conseguir. E aí eu fui no cartório e expliquei a situação e a moça, e não podia fazer isso, mas a moça que me atendeu foi muito legal. Ela disse assim: tá, vamos colocar aqui no computador, era R$ 10 a pesquisa. Isso faz também uns 7 anos, mais ou menos. R$ 10. Hoje já deve estar 50, não sei. Eu disse, tudo bem, né? R$ 10 a pesquisa, tá aqui. Ela botou o nome ali, Maria Cândida Silva Costa. 40 páginas. Tá? 40 páginas era um nome muito comum. E eu disse, puxa, nós realmente precisamos disso. A minha amiga está precisando por uma situação muito importante. Era para casamento de filhas e não estavam querendo aceitar, as famílias, etc. E ela queria provar. Não, nós somos sefardim. E aí eu peguei as 40 páginas que a moça me imprimiu por bondade. E aí eu fui verificando. Maria Cândida Silva Costa em Manaus. Não, essa não é. Risca. Em Belo Horizonte, também não, risca. E assim eu fui riscando, riscando, riscando. Cheguei a 7 possíveis. E aí nós mostramos para um rabino em São Paulo. Olha, mais do que isso foi impossível fazer, mas essa pessoa com esse sobrenome, é claro que ela tinha sangue judaico, é claro. A minha amiga foi convertida erradamente, ou erroneamente, porque ela dizia, eu sou sefaradi, eu sei que eu sou. E o rabino disse, mas tu não vais conseguir provar, então vou te converter. E aí nós, em São Paulo, mostramos tudo isso para um rabino, e todos são idôneos, mas um que é considerado aquele que julga, e o julgamento dele é, digamos, lei. E ele disse assim, quem foi que te converteu? Isso aqui está errado. Não era para ter sido convertida, tu és sefaradi. Eu estou vendo aqui esse estudo genealógico e para mim essa é a comprovação, tu és sefaradi. Então agora tu vais falar com o rabino que te converteu e nós vamos colocar no teu certificado de conversão que não era para ter sido convertida. E a partir dali, São Paulo é uma grande cidade, né? Uma das maiores do mundo. Mas aquilo correu como é que a gente diz? Rastrilho de pólvora. E toda a comunidade judaica de São Paulo já tinha ficado sabendo. Ah, ela é sefaradi, ela não devia ter sido convertida. E aí ela casou toda a família. Ah, Então, tem. é Mas complicado, mas Denise, não impossível. é interessante esse negócio que tu fala da questão genética e da pergunta do Elones. Eu queria só adicionar um detalhe. Eu mesmo fiz o 23andMe, 23andMe.com. Ah, sei. Uhum. Fiz, e é aquilo que tu fala, tu acaba comprovando, é bom. Inclusive me deu pistas de encontrar uma parte da família que estava desaparecida. Então, assim, foi bom? Foi. Mas tem seus perigos também. Eu não sei se vocês estão acompanhando, se vocês acompanharam, que a plataforma foi hackeada, foi invadido, e descobriram que a intenção era descobrir principalmente quem eram os judeus. Ou seja, hoje eu sei que parte da minha genética está exposta em algum lugar e de você entende Que a horror, ferramenta é sim. boa, mas o perigo da ferramenta é tão maior que eu chego a dizer eu se soubesse que eu fui inocente, se eu soubesse que isso aconteceria, eu não faria, entendeu? Enfim, é Sim, só sobre a questão genética, porque eu acho que o que a Denise traz é muito importante. É, não vai ser aliança com Deus
determinada pela genética. Tanto que em Israel, a própria lei atual para conversão ou para reconhecimentos não está baseada em genética e já foi confirmado, não vai se basear nisso. Então, o costume, a cultura são elementos muito mais fortes, né? Mas é isso, é É, isso. eu fiz a minha pesquisa genética pela NetGeo, que fazia na época, e agora não faz mais. Eles pararam de fazer faz uns 4 anos, É, por algum motivo, né? Eu não sabia disso, então, mas eu tô com meu DNA em algum local, ah, e não foi o meu, né? Porque eles falam assim: se você tem algum irmão, você peça para o seu irmão fazer, porque se a mulher fizer, vai dar um resultado bom, mas não abrangente, como se fosse isso. o irmão. E os meus dois irmãos fizeram, então foi tranquilo para mim. Eu não precisei colocar o meu próprio material, é o deles. Mas é claro que eu não quero, né? Obrigado, Elaine. Obrigado pela pergunta, muito válida e traz mais esclarecimentos sobre o assunto também. Alguém mais com alguma pergunta Eu para a queria gente só trazer? acrescentar, Peraí, Nihad. deixa eu identificar aqui. Mário Becker, vamos lá. Oi. Ok. Opa, peraí, fiz Eu, errado aqui. Cadê o Mário? Mário Becker, cadê você? Achei eu você. estou aqui. Está ouvindo a Vamos minha lá, voz? pode falar. Tá. A minha esposa tem uma história incrivelmente judaizante, judaica, no interior de Pernambuco, perto do Recife, tá, apesar de interior. O que que você, Denise, eu sei que o Nihad, e com o Nihad eu tenho ainda muito a falar, muito, mas o que que você, Denise, recomendaria para eu chegar a saber, especificamente ali na região de Pernambuco, como é que a história da minha esposa tem, ou eventualmente não, mas tudo indica que sim, a ver com a herança judaica. Eu não sei se eu estou sendo específico suficientemente, mas Sim, é essa a minha pergunta, Denise. então, é, eu até, a gente já tinha falado antes de começar realmente a palestra. E eu dei como exemplo, eu estava em São Paulo na semana passada e um rapaz, eu vi o meu sobrenome e disse assim, Sabino, eu também sou Sabino. Eu disse, tem muitos Sabino tem muitos em São Paulo. E com certeza a gente deve ser parente. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, assim como muitos imigrantes italianos vieram para o Brasil e os Carlos viraram Carlos. Então, eu tenho para te dizer que o nosso O do Sabino, ele foi acrescentado, ele é Sabine. Aí ele, isso mesmo! E era lá do Recife. Eu digo, pois então tem mais a ver ainda. O que que eu te diria? Vocês têm que pesquisar os sobrenomes, fazer toda essa investigação genética, genética não, desculpa, genealógica, analisar os sobrenomes. Análise de sobrenomes, eu te dou como exemplo. Eu não sei se dá para ver aqui, tem, acho que não, mas aqui, assim, tem o meu mantra, o dicionário Sefaradi de sobrenomes, do Paulo Valadares e dois autores mais. Não quer dizer que se o sobrenome não estiver ali, a pessoa não tem raízes judaicas. Dou como exemplo o seguinte: um amigo meu me pediu um estudo genealógico, eu fiz 3 volumes imensos, porque ele ofereceu muitos sobrenomes. E um deles, eu posso dizer, porque não era o sobrenome direto, um dos sobrenomes dele, ele dizia era Rosa Nova. Rosa Nova. Ok, eu sou Vila Nova. Então, por si só, eu já sabia. Nova significa que a pessoa tinha uma raiz judaica. Tem vários, tem Terra Nova, Porta Nova, etc. Então, Rosa Nova. Por que não está no dicionário Sefaradi de sobrenomes? Não está. Mas
Eu sei que é. Bom, às vezes a gente sabe que é, não consta ali, mas a gente vai fazendo ligações, interpretações. De repente, ele foi falando umas outras coisas e surgiu o porquê. Não era Rosa Nova, era Rosa Noff. Vieram da Rússia, chegaram no Brasil e falaram para o escrivão ali no porto, né? Então, receberam os imigrantes. Então, Rosa Noff. Ah, sim, tá. Rosa Nova. Era como a pessoa entendia. Bom, então, aconselho a fazer a análise dos sobrenomes e, além disso, buscar com parentes que, se alguém ainda está vivo, às vezes, mesmo não estando vivos, um primo, uma prima, sabe de coisas que foram faladas na família. Então, eu sempre recomendo buscar isso, saber o que que o teu pai, tipo meu tio, minha tia, falou para vocês em algum momento, para os primos. Normalmente as mulheres é que vão saber mais, porque as mulheres ficavam mais com as avós, com as mães e vão saber mais. Isso eu recomendo e também, talvez, ir nos registros, nos cartórios. No Recife, como eu disse, agora tudo interligado, pode pedir aqui mesmo. Mas também falar na sinagoga lá, na Kahal de Sur Israel, alguma coisa deve ter, deve constar. Porque quando a pessoa acha que tem, ela vai achar. E tem aquele ditado, quem procura acha, né? Às vezes até não é uma coisa tão boa, mas acha. Nada fica, nenhuma pergunta volta sem resposta. Isso é 100%. Então, uma coisa para dizer, por exemplo, no meu caso, como o meu avô era reconhecido como tal pela comunidade aqui, então a nossa família, avô materno, né, era reconhecido como tal pela comunidade, e sendo Prado Lima, eu tinha dito para o Bassis, Prado é Feld, nada mais judaico do que isso. E então eu fui até São Paulo com toda essa pesquisa. Na verdade, eu levei só 750 páginas, porque 1.500 não dava. A minha mala de mão era só a pesquisa e umas poucas peças de roupa. E fui, não vou dizer, como disse, porque não me permitiram, não me autorizaram, porque eu não pedi, não perguntei. Eu fui na sinagoga que o julgamento do rabino é o julgamento quente. Eu fui lá, apresentei para ele a minha pesquisa, me apresentei, ele fez uma entrevista comigo, como se fosse um Beit Din, e aliás eu acho que era mesmo, e, e ele foi falando comigo e tudo mais, e ele disse assim, é indubitável. Então, agora nós vamos te dar o reconhecimento judaico, e a partir daqui é contigo, o que tu queres fazer. Eu já frequentava a sinagoga de onde eu morava antes, que era lá em Birmingham, a sinagoga ortodoxa lá. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu achei muito estranho, porque lá eles chamam de show, S-H-U-L. Eles dizem, eu vou ao show, eu vou ao show. E aqui eles chamam de shill, tá bom? X-I-L. Eu digo, ai, não, que coisa mais estranha, tá, mas cada um, cada um. Então, cheguei lá, conversei com o rabino, e imediatamente ele disse, para mim já está tudo explicado, mais do que suficiente. Tu passas a frequentar aqui. E, aliás, eu quero te convidar para escrever na revista judaica do Reino Unido. E eu, meu Deus, é muita bênção isso. É, é muita brachá. E aí eu escrevi 2 anos, ele pediu para eu escrever 2 artigos. Já me integrou no Pesach, já me deu como missão, digamos, comprar os brinquedos para as crianças, para o Afikomen, né, e tudo. Foi uma coisa muito honrosa. Depois disso, eu vim para Porto Alegre e imediatamente fui recebida pelo Chabad.
Mas o Rabat é majoritariamente Ashkenazi, e não que a sinagoga que eu vá não seja também, mas era um pouco diferente, porque eles receberam os que frequentavam a sinagoga essa lá perto de casa, né, do meu avô, que era a sinagoga Sefaradi de Porto Alegre, mas ela está meio que fechada. Então, muitas pessoas foram para essa que eu faço parte desde 2018. E, e de repente, eu fui convidada para ser diretora de cultura adjunta da sinagoga que eu faço parte. Então, muita gente me procura pelo seguinte: eu não sou convertida, eu sou reconhecida. Mas por quê? Porque a minha família tinha pavimentado o caminho e eles eram reconhecidos também. Então, eu tento explicar para as pessoas, não é assim, eu não posso dar nenhum certificado para as pessoas. O que eu faço é um trabalho de pesquisa genealógica. E dizem que eu faço bem, eu quero crer que sim, porque tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito. Ou pelo menos é o que eu acho, né? Alguém pode dizer assim, não, não estava bem feito. Eu gosto de aprender, mas eu vou me desculpar e tudo. Mas não posso dar certificado. Isso quem tem que buscar é a pessoa. E além do que, é assim, uma amiga me disse, como na minha família as tradições não estavam mortas, se tornou muito mais simples e mais rápido e mais fácil para mim voltar a fazer tudo que a minha família fazia. Mas outras famílias foram tão prejudicadas quanto a isso, foi tão mutilado isso, essa ligação, que aí é necessária a conversão. Mas é que muita gente quer o caminho mais simples. Mas, enfim, essa é a história. Denise, está me ouvindo? Sim, Aham. Desculpe essa intervenção aí de uma certa escuridão. Aqui, deu uma chuva, está dando uma chuvarada pesada aqui em Campinas. Eu tive que fechar umas portas. Mas o que você falou abriu muitas portas para mim. que bom. É, então, e um estímulo. Ah, em São Paulo, que é perto daqui, quem é se você pode me informar, a pessoa e ou a comunidade que pode avaliar da história, porque assim, a Lúcia, minha esposa, não tem nada de documentos, entende? Na verdade, tem uma história incrível, e só para, em 30 segundos, encapsular, fazer uma pequena cápsula, ah, no falecimento da mãe dela, chegou uma senhora velhinha, lá no local onde estava sendo feita a cerimônia, antes de ir para o cemitério, e ela perguntou quem é que é filha dessa senhora. Aí a minha esposa estava lá, eu sou. A sua avó, quer dizer, a mãe da tua mãe, deixou uma vestimenta branca que tem uma estrela estranha, eh, uma estrela na altura do peito, que é uma Maguete David, para ser entregue na morte de cada uma das filhas, entendeu? É o mais recente relato de coisas ligadas à história judaica. Essa aí até é um pouco triste, claro, mas ela tem Sim, outras claro. histórias muito tocantes de vida. Então, quem Olha, seria? senhor Mário, desculpa lhe interromper, pode Não, não, continuar. Bom, não. lamentavelmente, o que eu tenho para lhe dizer, não sei se lamentavelmente ou o quê, é que o rabino, digamos, principal dessa área genealógica em São Paulo, ele recomenda que as pessoas procurem a mim. Não tem semana que eu não receba um telefonema. E eu fiz muitos estudos genealógicos para as pessoas de São Paulo, incluindo esse senhor que eu lhe falei, que é um amigo meu, 3 volumes, porque tinha muito sobrenome. Agora, a esposa dele, porque eles querem se casar debaixo da Rupá.
E aí eu já orientei mais ou menos como fazer e etc. Eu digo, bom, ele é judeu e tu tem que provar que também é, mas não é uma coisa simples, eu disse para ela. E não é uma coisa como vai ser para mim, com certeza não vai ser. Vai ter que passar por um processo de conversão. Mas então, se o senhor quiser conversar comigo depois, o senhor pode ficar à vontade. E eu vou ter muita alegria em poder conversar com o senhor e orientar um pouco mais. O que eu sempre digo é que as pessoas reparem muito nas coisas, das suas famílias que podem estar escondidas, mas a gente tem que ter vontade para buscar. Eu também cheguei nesse ponto porque meus dois, as duas partes de bisavós, eles se casaram dentro da casa do pai da noiva. E eu vi o documento, a certidão de casamento, e eu pensei, mas cheguei até a duvidar da minha bisavó. Eu disse, por que que ela que teve que havia um casamento na casa do pai, e o pai então de revólver ali e tudo. Mas daí eu vi a certidão de nascimento do primeiro filho e estava tudo bem. E aí eu pensei, mas então não tinha igreja no local? Telefonei para a cidade, disse, tem igreja aí desde quando? Ah, desde sei lá quando. Eu digo, já tinha igreja, então por que que eles casaram dentro da casa do pai? Porque não tinha sinagoga e eles eram judeus. Uma prima da minha mãe disse, Denise, eles eram judeus. E era uma prima da minha mãe, que mais velha, então que sabia muito mais do que eu. Então, por esse motivo. Aí a gente vai buscando uma peça do quebra-cabeça aqui, outra peça do quebra-cabeças ali, e aí a gente vai juntando tudo. Então eu sempre digo, preste atenção nisso. Sefaradi, por exemplo, coloca nome das pessoas, os nomes repetidos mesmo em vida, ou pelo menos a letra. Então, da parte do meu pai, a avó dele era Dulcina, a mãe era Doralina, pequeno presente de Deus, em grego. Meu pai tinha era o sobrenome Sabino, que também remete a Rabino, e aí vai dar uma disfarçada, Sabino. Ele não ia querer que eu dissesse. O nome dele começava com D-E. É um nome bem diferente. Mas tem um pedaço do nome de Deus no nome. E o meu também é com letra D. Denise, que também tem um pedaço do nome de Deus no nome. Assim como o senhor Elones, por exemplo. Ele é Deus. Então, todos esses pequenos detalhes, a gente tem que ter uma lupa para poder interpretar. É isso que eu aconselho para o senhor ir atrás desses detalhes, que certamente vão aparecer. Legal, Denise. Denise, obrigado pela essa pista que pode ajudar. Mário, tá aí a resposta, hein? Fala com a Denise depois. Antes, eu sei que o Elones tem uma pergunta. Só um segundo, Elones, já te passo o microfone. Ok. Só para comentar, eu coloquei no chat o dicionário Sefaradi de sobrenomes, De tá? É da sobrenomes, tá? editora Uhum. Sefer. Então, dá para, se quem não pegar o link no chat, entra no site da editora Sefer, vai achar fácil esse dicionário. Esse é E um dos, tem muitos, tem muitas edições. Bassis também poderia botar Sangre Judia, que é um livro de Père Bonin. É um livro excelente também e é um dos que as sinagogas aceitam como, digamos, alguma prova. Já vou colocar, Sangre Judia. tenho ele. Eu tenho por aqui também, mas tá, tem Ó, muito livro em já cima. coloquei o link da Amazon, onde vende o livro do Bonan. Eu conhecia Isso pelo mesmo. Bonan, mas não sabia que o primeiro nome É, dele era. Père, é pai. É, Père é. Bonin. É, Boa, francês. é. Ele, E, ele é meio assim, não é bem da França, mas ele é um típico sefaradi. Então, ó, temos aí Elones, depois a Fabiana. É, Elones, deixa eu puxar você, depois a Juliana. Peraí. tá. Vai lá, Elones. Tá. Denise, eu acho que seria interessante tu deixar o teu contato, se alguém quiser se interessar em continuar a pesquisa, fazer essa pesquisa, para a gente depois entrar em contato contigo. Pode ser? Deixar no pode chat, ser, assim, claro. também? É, Ótimo. pode passar o meu telefone, Bassis? O meu Por WhatsApp? favor.
Pode Tá deixar. bom, muito obrigado. Só não esquecendo que a Denise está no nosso grupo do WhatsApp de Judaísmo para Todos há É meses. verdade. Eu Tá, tô. então É que tá, eu sou já tem muito contato. discreta. Ah, Eu que não fico falando tudo, então. Mas a Denise está lá É no a nosso é a grupo. Mas primeira eu tô vez que eu lá. estou vendo ela no nosso chat aqui, no nosso meeting, né? Tem que Mas eu Então, tô procurar ela lá. pelo nome, É. tem que porque procurar vem ela pelo muito. nome judaico dela. Eu acho que ela está cadastrada com É, o eu nome acho que judaico tá pelo dela. meu nome judaico, é Raquel Mazal. Ah, tá. Isso. Não, porque Raquel vem muitos palestrantes de Mazar. fora, até vem pessoas de outros lugares, e coisa. Então, por Sim. isso que eu. Até quero dizer que eu não recebi esse nome à la louca, como se diz, né? Eu recebi numa cerimônia oficial na sinagoga ortodoxa. Ah, é? Legal. Legal. Sim, muito legal. Bri- Obrigado, O seu Elones. Vamos nome, Valeu, para Eliade. Graças, só uma obrigado, Elisinho. pergunta. Fabiana. Fabiana, eu vou colocar o PIN aqui. Peraí. Fala aí, Fabiana. Obrigada. Boa noite, agradeço a Boa palestra, foi muito noite. enriquecedora. Eu também sou pesquisadora e eu gostaria de perguntar uma coisinha para ti, não sei se é possível tu me responder. Tu teria Se eu alguma souber, é claro. orientação? Sim, eu gostaria de aprofundar minha pesquisa na Inquisição Espanhola e buscar mais fontes que a gente consegue pela Torre do Tombo, Portugal, a gente tem bastante Sim. acesso aos autos da Inquisição, mas eu tenho uma parte assim que fica nebulosa para mim quando eu vou pesquisar os arquivos da Espanha, não sei se tu tem essa sensação de que eu não A, consigo a, adentrar muito. o que eu sempre indico são os livros da doutora Anita Novinsky, que Sim, ali a eu gente leio encontra bastante. muitas coisas. Então, muitos sobrenomes, por exemplo, quando eu submeti alguns estudos para alguns rabinos, de algumas pessoas, poucas, assim, eu acho que umas duas pessoas, na verdade, que Sim. queriam chegar até os rabinos, né? Outros era para si próprio. Uhum. Ali nos livros da doutora Anita Novinsky, o rol dos culpados, principalmente, tem uma série Sim. imensa de nomes e que Uhum. ali cobre a maior parte dos sobrenomes que a gente conhece como judaicos mesmo, né? O Soares, Uhum. Prado, Teixeira e assim por diante. Uhum. Mas a Espanha é um caso muito delicado, porque eles quase não têm nada mais visível sobre judeus. Toledo, por exemplo, é uma piada, me desculpem dizer isso, porque eles vendem como o caminho judaico, As turístico judaico. judarias, a rede das As, judarias. é, e a sinagoga, Santa Maria de la Blanca, e é uma grande piada, aquilo ali é para pegar dinheiro dos turistas. Então, é complicado sobre a Espanha. Portugal é um pouco melhor. Sim. E Então, entidades judaicas que façam esse resgate da memória, ou tem alguns livros, essa coisa da transição dos nomes também para o novo, é, é, né, no caso. foi como eu falei, é o dicionário sefaradi de Uhum. sobrenomes que o Bassis colocou ali, Sangre Uhum. Judia, e Certo. tem o Jewish Gen também, que é muito bom, o Museu Yad Vashem também é muito bom. Muito Agora, importante. é muitíssimo bom. Agora, vou ser bem franca, as entidades judaicas, a meu ver e na minha experiência, elas têm mesmo. Eu acho que elas estão até corretas, elas são um pouco fechadas, ou bastante Uhum. fechadas, porque a gente está numa guerra, né? A gente tem que dar Verdade. foto e o nome para ir na própria sinagoga por causa do Pêssar. Imagina se eles vão querer abrir todo esse leque para várias Sim. pessoas chegarem, vamos pesquisar e tudo mais. Então, assim, eu não tenho conhecimento de nenhuma entidade judaica que faça isso, Fabiana. Uhum. Tá ótimo. Então, muito obrigada. De nada. Obrigado, Fabiana. Vamos agora Tem a para Juliane. Juliane. Olá, Denise. Oi. Primeiramente, te parabenizar. Uma excelente palestra, conversa aqui com a gente. Acho que o tempo passou assim sem a gente ver. Então, isso é dar Que bom. crédito, né, para quem está explanando, quem está falando com a gente. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Curiosidade, a minha família é do interior de São Gabriel, que é uma região também que tem uma comunidade, mas muito incipiente. Assim, a história parece que ela não, ela ficou de certa forma um pouco velada, né? Só para teres uma ideia, o meu trisavô por parte de mãe, né?
da minha mãe é Israel Pereira Soares. Ah, então a gente até é Imagina, parente. É. possivelmente, em algum traço aí deve ter se cruzado alguém. E uma outra questão, eu tenho uma tia já falecida por parte de pai, que eu não sei, eu não entendi o motivo, e os meus avós já eram falecidos também. Não consegui perguntar para ninguém por que colocaram esse nome para ela. Sendo mulher, colocaram o nome de Isaac. Puxa, E mas eu realmente eu posso não até te sei. dizer o porquê. Ela já tinha alguns irmãos ou não? Sim, Então é complicado dizer, porque eu pensei assim, ó, acho que e às sim, vezes eu teria a que ver, pessoa queria porque tanto ter um filho, não nasceu um filho, nasceu uma menina. Então, bom, mas então vamos botar Isaac porque a gente queria. Mas se ela já tinha irmãos, então não. não, eu Ah, teria que complicado. conferir, mas se ela era É, mais velha ou não que os irmãos, porque ela teve, né, depois sim. irmãos. Enfim, mas é Ah, muito. E sobre Ah, mas uma tu não sabes dica, se ela era mais velha ou não. eu teria que conferir agora, não sei, porque de cabeça não sei. Provavelmente, eu não posso afirmar porque eu não sei, mas me parece bastante visível, né? Assim, ai, a gente estava Aham, esperando um menino, o primogênito. Então, sim, vai Isaac mesmo. Mas às vezes sim, também, eu é posso estranho. Miriam, né? desculpa. Miriam, Raquel, Rebeca. Às vezes também o soar do nome, a pessoa talvez, eu não estou dizendo que é o caso da parente da Juliane, mas às vezes por falta de conhecimento, Isaac pode soar como um nome feminino. Então, mas talvez dizendo fora de raiz É, judaica. porque Então, Isaac é, não sabe, então botou o nome da menina. Isaac porque soou legal, como se fosse uma menina. Pode ser. tem muitas coisas assim que as pessoas têm os nomes Silas, ahn, e outros nomes, Lucas, e na verdade a gente entende como sobrenome, como nome de homem é Sérgio, Flávio, Sim. Marco, né? Então, mas pode ser essa explicação do seu Elones, sim. Acho bem curioso. Tá certo, É. gente, parabéns, tá? Obrigada. Imagina, obrigada pela audiência, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. Eu adoro falar sobre esse tema, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E, bom, é o Bassis que tem que falar. Juliane, eu me lembrei de um livro que foi publicado há pouco, eu vi a publicidade, mas eu sei o nome do livro, eu acho que eu estou fazendo propaganda da Sefer, não é possível. Eu compartilhei aqui no chat, tá? Mais outro livro recente, 2024, sobre os judeus do Sul. E Uhum, sim, nele tem a história e menciona sobre São Gabriel, tá? São Gabriel, Então eu sugiro fortemente, eu não estou falando comprar, ler o é. livro, Mas tá por que bom? não comprar? É bom, é. Mas fica a dica aí. Florence, obrigado. Ó, a Florence colocou um comentário aqui. Excelentes colocações, esclarecimentos. Denise, obrigado. Então, Ai, fazendo eu que encerramento, agradeço. vamos fazer o encerramento com primeiro, um agradecimento à presença do Elones, Mário Becker, Fabiana, Flávia. Flávia, obrigado pela ponte em fazer eu conhecer a Denise, viu? Muito obrigado. A gratidão é Diva, toda minha, Nirato. Sempre maravilhoso com a gente. beijão. Florence, Beijo. Diva, Gilberto, obrigado pela presença. Ledinha, José Miguel, Eliane, obrigado pela presença e pelos comentários no chat. Bernardo Iospe e Ivone Hertz pela presença. Obrigado a todos pela presença. Quero aproveitar para, encerrando, Denise, te passo a bola. Qual a tua mensagem final sobre esse assunto maravilhoso? Até já tinha dito, achei que estava sendo encerrado, então obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, obrigada a todos por estarem aqui numa noite de quarta-feira. Então, puxa, Obrigada. muito obrigada de coração e por partilharem um pouco dessa história que, como eu disse, eu já estou em 1.500 páginas, então o que eu falei aqui foi 1% da história. Mas muito obrigada mesmo. É uma história que, para mim, não é só a minha história, é a história de todos, é honrar todos os que vieram antes de nós. E quando eu entrei naquela sala, me arrepiei de novo, naquela sala do Rabino, que ia me dizer
sim ou não, nós te reconhecemos. Fazer a entrevista, fazer o julgamento. Eu senti como se todos os meus antepassados até então, que tinham sido massacrados, mutilados, expulsos, debochados, humilhados, estivessem entrando junto comigo e eu pudesse dar paz para as almas deles. Porque a minha mensagem final é porque a gente fala muito em Ashkenazi, e Sefaradi, e Mizrahi, e etc e tal, mas o que eu quero dizer é que a gente não devia ter muito essa, ou muito não, ou nada, né? Essa separação, porque nós somos um povo, nós temos uma terra que nos foi prometida e é nossa. Nós temos um idioma, nós temos uma alma, uma neshama, e Am Israel Chai, que eles podem tentar acabar com a gente, mas a gente não vai acabar. Linda mensagem. Amém. Melhor encerramento não podia ser possível. Muito obrigado. Um Eu que agradeço. super abraço, uma boa noite a todos. Laila Boa Top. noite. Laila Até lá. Laila Tov. Tov. Laila Top.